Olá, internauta, irmão em Cristo, uma feliz noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esta casa de amor, a nossa casa Atitude de Amor. Distante, longe, mas não tão longe assim, né? Hoje eu quero fazer um convite todo especial a vocês, para que possam estar aqui conosco até o final da nossa palestra. Lembrando sempre que no final nós temos as nossas vibrações e a nossa prece final, que fica mais forte se todos estivermos juntos, fazendo uma mesma corrente de amor. Nós estamos com os nossos equipamentos, sempre procurando adequar da melhor maneira possível, e para isso também nós pedimos que vocês adequem o de vocês. Aumente o volume, vai olhando, vai falando para a gente como está, para que possamos melhorar daqui também. Você está vendo essa palestra pela página do Facebook. Se você ainda não curtiu essa página, curta aí agora e aproveita e compartilha essa palestra com seus amigos. É só fechar os comentários e lá em compartilhar, você consegue compartilhar pelo próprio Facebook, como pelo WhatsApp também, vai direto o link. A Casa Atitude de Amor tem também o Instagram. Se você não conhece, depois da palestra, vai lá e siga a nossa página. Também tem sempre mensagens diárias para que possa melhorar o seu dia. E essa palestra, ela fica gravada no nosso canal do YouTube. É simples. Se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho, porque toda vez que nós subirmos um vídeo, você será avisado que tem coisa nova lá para que você possa ver. Certo? Hoje, nosso tema é disciplina, disciplina, disciplina e evolução. E aí, nós vamos para a nossa prece. Neste momento, serenando nossos corações, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento, nos envolvendo na tua luz e no teu amor. Que possamos estar serenos e abertos para os ensinamentos desta noite. Que possamos envolver com muito amor e muita paz a nossa companheira Viviane, que fará a explanação do Evangelho desta noite. Graças a Deus. Muito boa noite. Depois dessas boas-vindas da nossa amiga Mira, que estejamos todos muito bem sintonizados, que a noite de hoje seja propício ao aprendizado. E vamos começar pensando, o que nos leva a cada dia a assistir uma palestra espírita, ler um livro, participar de um curso? Qual o objetivo? Por que eu realizo isso? Eu costumo dizer que na vida a gente tem que tomar cuidado porque acabamos entrando no piloto automático sem perceber. Vamos repetindo alguns comportamentos e às vezes não refletimos sobre eles. Então, para pensar um pouco sobre isso, sobre o que eu faço e por que eu faço, é que nós escolhemos um tema hoje. Que, a princípio, para quem não está familiarizado, vai se perguntar disciplina, disciplina, disciplina e evolução. E para começar, eu vou explicando o porquê desse disciplina, disciplina, disciplina. Para quem conhece a história, nós sabemos que nosso querido Chico Xavier, no ano de 1931, ele era um jovem ainda, 21 anos, ele já tinha muitas atividades, muitos compromissos com a sua mediunidade e em alguns momentos, meio sufocado, preocupado em como dar conta, ele se refugiava num açude perto de onde ele morava. Costumava se sentar embaixo de uma árvore e naquele momento ele ia conversar com Deus. Era o momento de Chico Xavier e o Pai. E ele pedia orientação, ele pedia como fazer da melhor forma, encontrar caminhos no meio daquilo que muitas vezes era bastante tumultuado na vida desse nosso irmão tão especial. E teve um dia que na prece dele, ele observa uma luz se formando em sua frente em forma de cruz. E dali aparece um senhor, um jovem senhor, vestido à romana, que se apresenta. Era Emmanuel. E Emmanuel pergunta diretamente para Chico, quer mesmo trabalhar a sua mediunidade com o Cristo, com o Pai? E Chico pergunta, sim, eu quero, mas o senhor acha que eu consigo?
E Emmanuel fala: não lhe faltará o amparo da espiritualidade, desde que você siga os 3 passos, as 3 etapas. E Chico pergunta: qual a primeira? Emmanuel: disciplina. Meio sem jeito, ele... E a segunda? Disciplina. E completa: disciplina. E nós percebemos aí, e vamos retomando essa imagem do Chico com Emmanuel, ao longo do nosso bate-papo hoje, da nossa conversa daqui, e vocês daí observando junto comigo. O que acontece? Chico tinha algo muito bem definido, um objetivo de vida muito claro. E para nós espíritas, sabemos que ao reencarnar nós temos um planejamento, nós temos alguns propósitos na nossa existência. E é por isso que eu chamo a cada um hoje para refletir e de vez em quando se perguntar, ou perguntar ao Pai: Senhor, qual o teu propósito comigo? Porque quando Emmanuel traz para o Chico as diretrizes de uma existência que foi bastante recheada de trabalho, ele também trazia o suporte necessário. Por que seria diferente conosco? Então, nós devemos nos perguntar, sim, qual é o nosso propósito. E vamos lá, para refletir um pouco. Quais são os nossos objetivos? Se eu fizer essa pergunta agora para você, que está aí em casa assistindo aqui Atitude de Amor, qual é o nosso objetivo de vida? Talvez alguns de nós pensemos assim: bom, eu preciso terminar o meu curso, eu preciso educar os meus filhos. Nossa, eu estava planejando no próximo ano, quem sabe trocar o meu carro? Trabalhando, estou dando duro, é justo que eu me cerque de um pouco mais de conforto. Talvez a gente reporte esse objetivo de vida a ter sucesso. E o que é o sucesso? Se trouxermos o sucesso para o nosso ponto de vista da vida física, podemos pensar em crescer, estudar, trabalhar, quem sabe constituir uma família, depois cuidar dos netos. Nós acabamos naturalmente focando na existência que se coloca no plano físico, na nossa reencarnação. Mas e se a gente mudar um pouquinho só essa pergunta? Vamos mudar a pergunta? Vamos fazer o seguinte: e se eu perguntasse assim: quais são os nossos objetivos, considerando-se, levando em conta que somos espíritos imortais? Será que muda um pouco a nossa resposta? Ou será que talvez a gente já não saiba essa resposta muito clara? E o mais importante, queremos de fato saber? Porque vamos pensar no Chico, de novo, vamos trazer a figura do Chico, que é bem conhecida, e para aqueles que leram o livro sobre a vida dele ou assistiram um filme, a gente nota que Chico Xavier era, sim, um espírito de luz, iluminado, mais preparado, que veio nos acrescentar em muito, mas ainda assim ele tinha os seus conflitos. Eu lembro de uma passagem em que ele está indo trabalhar, ele sempre ia a pé, e ele vê alguns meninos ali jogando um bilhar e tudo, e ele se pergunta, né, porque ele também estava naquela idade, então ele teve que renunciar a muitas coisas. Sob a supervisão do mentor que o orientava, ele precisou abrir mão. Havia um propósito maior que Chico Xavier levou, e todos nós sabemos, de uma maneira belíssima, mas não sem percalços. Ele também vivia uma vida material, atribulada, com questões a serem resolvidas. Ele tinha muitos irmãos. E na época de Chico, ele precisava casar as irmãs para cumprir o compromisso como irmão responsável. Então, quando nós começamos a refletir, e deveríamos refletir sobre qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito como espírito imortal, e não é para nos assustarmos. Não estamos falando de missões como a do Chico. Cada um recebe aquilo que lhe compete pelas mãos do Pai, sábio, da forma que somos capazes. No entanto, também é bom lembrar que, se chega até nós, é porque somos capazes. Não viria por engano. Pensando nisso, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual o objetivo da reencarnação? A resposta dos Espíritos, complementada pelos comentários de Kardec, nos dizem o seguinte: o objetivo da reencarnação, alcançar a perfeição. Sim, alcançar a perfeição. Somos todos, nosso destino é a perfeição. No entanto, como fazer isso?
E aí lá os espíritos respondem, suportando as tribulações de uma existência, depurando-se, transformando-se e, como acréscimo, contribuindo para a obra do Pai. Porque se pararmos para observar a nossa vida material, o nosso trabalho, a forma como nós lidamos com as pessoas, os bons exemplos que somos, sim, capazes de dar, movimentam o mundo. Faz com que as pessoas observem, faz com que as pessoas repensem. Quantos de nós já não passamos pela feliz, pela grata situação de alguém nos procurar e dizer, olha, eu fiz isso porque eu vi você fazendo e achei interessante. Olha, eu escolhi isso porque você falou aquilo e eu achei bom, resolvi tentar também. Então, sim, nós somos atores permanentes nesse cenário de transformação da existência. E aí vocês podem me dizer, mas Viviane, qual aí entra a questão da disciplina tão colocada, repetida e reafirmada por Emmanuel? Pois é, nós costumamos nos comprometer com algo. Mas o quanto disso nós cumprimos de fato? Vamos dar um exemplo prático. Quando um estudante ele vai para a universidade, se ele tem que trabalhar para custear os seus estudos, ele vai ter que renunciar a algumas coisas. E ele precisa de uma disciplina rigorosa para conseguir se manter dentro daquele ritmo que ele se propôs para pelo menos 4 anos. Então ele tem um projeto. E aquele projeto exige dele disciplina. Mas da mesma forma como precisamos ser disciplinados para pagar uma parcela de um carro, para fazermos um curso, estudarmos para uma prova, precisamos começar a refletir sobre o quanto somos disciplinados, perseverantes naqueles desafios que são os nossos propósitos de vida como espíritos imortais. Porque Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita conhecido, em uma das suas palestras faz uma colocação que eu acho muito interessante e que acrescenta a nossa palestra hoje. Ele diz o seguinte, normalmente, aquilo que eleva o espírito imortal não coincide muito com as alegrias terrenas. Distorce um pouco a proporção. Tudo aquilo que satisfaz muito o corpo tende a afastar um pouco o crescimento espiritual. E o inverso também. Aquilo que eleva o espírito, que exige uma transformação maior, normalmente nos faz precisar deixar algumas coisas da vida física de lado. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Em hipótese alguma, a doutrina espírita nos diz que não podemos ser felizes vivendo uma vida material. Ser feliz é um estado de espírito que nós podemos ter a qualquer momento. Sabe quando a gente na doutrina fala sobre o reino de Deus no coração da gente? Que não é um lugar exato, mas é um estado de espírito? É isso. Mas o quanto a gente está equilibrando? Porque, na verdade, quando partirmos para a verdadeira pátria, para a verdadeira vida que é a espiritual, como vai ser essa passagem? É interessante a gente pensar, e mais uma vez, eu uso aqui uma fala do Haroldo quando ele fala o seguinte, é como se nós tivéssemos uma agenda planejada para esses nossos objetivos, que nós normalmente nos esforçamos tanto para alcançar, e vem o Pai e nos chama de volta. Todo aquele planejamento foi anulado no exato momento do chamado ao retorno ao lar espiritual. E ali se perde. Se perde no sentido de que está anulado, não vai ser mais feito. No entanto, todas as transformações morais, todos os nossos esforços e conhecimentos adquiridos para o espírito vão conosco. Um exemplo simples, uma vez perguntaram para um palestrante espírita assim, nossa, você tem tanto conhecimento, é um palestrante conhecido, você sabe tantas coisas, cada palestra que você fala é um universo de conhecimento, como é que você conseguiu tudo isso? Os espíritos te ajudam? Ele falou assim, com certeza eles me inspiram e ajudam. No entanto, existe o meu esforço pessoal. Nos últimos 30 anos, eu li pelo menos, no mínimo, 15 páginas diárias. 15, porque às vezes eu estava trabalhando, eu tenho família, não dava tempo, mas no mínimo, 15 páginas diárias por 30 anos é bastante conhecimento. Então, na verdade, nós temos diversos meios de transformar a nossa existência, observando com clareza, porque os nossos maiores desafios, enquanto espírito imortal, eles estão muito próximos a nós.
Nós achamos, às vezes, que é necessário que aconteça algo muito grandioso para que seja revelada a nossa missão, a nossa tarefa, quando, na verdade, é bem ali na intimidade do lar, é bem próximo que estão os nossos desafios. Desafios esses que vêm de encontro com a resposta dos Espíritos na pergunta 132. Por que a reencarnação? Qual o objetivo? Para alcançar a perfeição. Ora, nós sabemos que a perfeição é algo que nós temos como modelo quem? Jesus. Nós percebemos nele um modelo vivo, e o Mestre é tão fantástico que ele deixou o seu exemplo. Lembra que a gente falou do exemplo? Jesus é a imagem viva do bem, né? E o que acontece? Muitas vezes nós esperamos grandes eventos para que possamos estabelecer: agora eu vou transformar algo em mim, vou me disciplinar e realizar. Essa disciplina que Emmanuel coloca para Chico, porque tinha uma condição também, quando Chico pergunta assim para ele: mas eu vou ter ajuda? Vocês estarão comigo? Emmanuel coloca assim: desde que, havia uma condição, desde que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E aí eu trago para a nossa realidade. Esse desafio que Emmanuel lança para Chico cabe para nós? Trabalhar, estudar e se esforçar no bem. Porque a vida material é necessária, o trabalho é necessário. Quantos de nós desenvolvemos os nossos talentos na convivência com outras pessoas, no dia a dia? Se cada um agora parasse para pensar, no meu trabalho, na minha profissão, na minha função, qual o meu propósito divino? Nossa, Viviane, mas é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Sim, de fato é necessário. Mas nem só de pão viverá o homem, Jesus disse. Daquele trabalho, que é o sustento do meu lar, o quanto eu consigo contribuir novamente para a obra do Pai, que é uma condição, que é um motivo para reencarnar. Aperfeiçoar-nos ao mesmo tempo que contribuímos pela obra. É trabalho o tempo todo. Então, quando Emmanuel coloca para Chico trabalho, sim, ele se referia aos livros, aos atendimentos na casa espírita, mas isso vai mais de encontro ao espírito do que com a tarefa propriamente dita. Quando ele diz para Chico, estude, cabe para nós? Com certeza. O conhecimento, ainda mais nos dias atuais, está disponível. Mas o quanto eu me esforço, ou o quanto eu aprofundo o meu conhecimento, principalmente no que é relevante, mais uma vez, para o espírito imortal. O quanto me acrescenta? Senso crítico sempre. Uma observância clara sobre aquilo que eu consumo de conhecimento. Porque o conhecimento o espírito pode levar. O conhecimento ele vai conosco. E o outro item, o último item que Emmanuel coloca, esforço no bem. Olha, não há nenhum de nós que não tenhamos diariamente oportunidades e possibilidades de trabalhar pelo bem. O Pai é tão maravilhoso que Ele nos deu na vida material, nessa convivência física, reencarnados, Ele nos oferece diárias oportunidades de nos tornarmos melhores. E nós precisamos de uma certa disciplina mental para aprendermos a observar isso muito bem. Temos que tomar cuidado com o nosso olhar viciado, com a nossa audição viciada, que só enxerga algumas coisas, que só vê algumas coisas. Quando há muito a ouvir, quando há muito a observar e dali tirar ensinamentos e possibilidades. Quantos irmãos, e quando eu falo disciplinar o olhar, olha, é disciplinar mesmo. Eu costumo pedir a Deus, em prece, que me ajude a enxergar melhor as pessoas e as circunstâncias. Sabe aquela frase que os antigos nos diziam, cheia de sabedoria, né? Há males que vêm para o bem. Nossa, isso encaixa perfeitamente na justiça divina. Existem situações em nossa existência que não atendem ao nosso desejo imediato, porque o nosso desejo imediato reflete o nosso espírito encarnado, a nossa vida agora, que eu quero que atenda. Quantas coisas não são atendidas no momento oportuno do meu ponto de vista, mas que trazem respostas posteriores muito melhores, mais serenas, mais condizentes com o espírito imortal. Então nós precisamos disciplinar o ouvido para filtrar melhor
e para ouvir os apelos nas entrelinhas daqueles que nos dizem coisas nem sempre tão boas. Um termômetro interessante para pensarmos: quando alguém nos fere com uma palavra mal colocada, se sentir ofendido é uma escolha nossa. Não é porque o outro me joga um dardo que eu tenho que abrir os braços e receber este dardo. É eu que aceito a ofensa. E aí eu aceito a ofensa e devolvo. Então, quando a gente fala em disciplina mental, é treinar os lábios para palavras mais simples. Se eu não puder dizer nada de bom, que o silêncio seja o meu posicionamento, é respeito. Se o outro me atinge, que eu me esforce em não me deixar atingir, porque isso diz respeito aos objetivos da nossa encarnação. Trabalhar, burilar isso que em nós ainda é muito latente. Nossa primeira reação é o julgamento. Se nós pararmos para observar, chega a ser quase automático. Lembra do comentário inicial? Vamos sair do piloto automático? Vamos pensar assim: se hoje, porventura, o Pai me chamasse de volta, ao adentrar a vida espiritual, o que eu tenho para oferecer? Tudo que eu planejei materialmente, que eu construí, o que eu cuidei, ficou. Mas o que eu tenho como espírito, como irmão, para dizer ou para oferecer? Isso diz respeito aos nossos objetivos, aos nossos propósitos de vida, e que nós precisamos, dada a nossa condição de seres inteligentes, precisamos refletir sobre. E isso é para ontem, se a gente pensar em evolução. Por isso que a gente vai trabalhar no sentido de primeiro refletir, porque exatamente pelo piloto automático, nós simplesmente vamos numa rotina, e nessa rotina seguimos e seguimos, quando o momento de reflexão se faz necessário e passa batido, porque não deu tempo. Dá tempo para muitas outras coisas. Refletir seriamente sobre quem eu sou, o meu propósito, e eu não preciso pensar em grandes missões, eu não preciso de holofotes para me dizer, olha, agora eu fiz algo bom. Não. É dentro de mim, é entre eu e o Pai. Nós já falamos aqui em outros momentos, é entre nós e o Pai. A evolução, ela não se dá em saltos. Então, nós não precisamos nos preocupar com a pressa, mas precisamos nos preocupar com a constância. Daí a disciplina. Quem tiver a oportunidade de estudar um pouco a vida do Chico, vai entender que Chico não era um santo reencarnado, ele era uma pessoa determinada dentro de um propósito, que teve que enfrentar dificuldades. E por que lembrar disso? Porque nós também enfrentaremos e enfrentamos dificuldades. A transformação espiritual é o objetivo maior, mas o caminho entre o que nós somos hoje e o que nós queremos ser são esses passos diários, não saltos, mas pequenos passos, firmes, constantes e conscientes. Nós não podemos mais alegar ignorância de fatos e de conhecimentos. Nós estamos num mundo em que acesso à informação não é difícil. Nós espíritas, nós que abraçamos a doutrina, temos muito material. Algumas pessoas, às vezes, questionam novos conhecimentos da doutrina, avanços, e eu me pergunto, já realizamos aquilo que temos em mãos? Já conseguimos olhar tudo que já nos foi ofertado e usar isso como alavanca para a transformação? Novamente, são nas pequenas oportunidades diárias que nos encontramos com Jesus. Quando a gente pensa em Jesus, algumas vezes pensamos no Cristo crucificado, ou pensamos nele como se ele estivesse tão distante. E aí a doutrina vem, maravilhosa e consoladora, nos dizer que são nas pequenas oportunidades diárias, nos acontecimentos aqueles mais simples, que o Mestre se coloca diante de nós. E para ver melhor, para ouvir melhor e para falar melhor, é necessário disciplina, disciplina, disciplina. E aí sim vem a evolução, um passo de cada vez. Equilibrando a nossa vida física, desse ponto de vista, pensando que nós vivemos sim uma vida material, é necessário dar conta dela sim, mas que ela é importante para a evolução espiritual, eu queria ler 3 frases do livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico, capítulo 18. Não somente
Não somente agasalho para o corpo, mas também refúgio de conhecimentos superiores para a alma. Não apenas o aprimoramento dos músculos, mas também a educação das maneiras. Não somente a cirurgia que tira o mal orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para o corpo físico, mas também a casa invisível dos princípios edificantes que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Então, sim, nós somos absolutamente capazes de darmos conta do propósito que o Pai tem para nós. Porque se Jesus confia em nós, quem somos nós para não confiarmos na nossa capacidade para resolver, para transformar, disciplinadamente sermos felizes? Porque disciplina não é sinônimo de rigidez, é diferente. É colocar-se, é projetar algo, é ter o Cristo como guia, mas os objetivos definidos. E por que não lembrar sempre de Paulo, quando ele, no seu momento, pergunta a Deus, a Jesus, no momento ali em que ele o vê: Senhor, o que queres que eu faça? E quando Jesus responde, Paulo não questiona, aceita, acata, abraça o seu propósito e o realiza de maneira a ser para nós mais um exemplo. Então, que nos transformemos, que tomemos essa decisão disciplinadamente a cada dia, sejamos mais felizes por nossa imortalidade. Uma boa noite. Muito obrigada a cada um de vocês hoje. Que o Mestre acompanhe na noite que se segue, nos nossos sonhos, nos nossos novos projetos, ampliando em nós essa decisão de seguir. Muito obrigada. Nossa, gente, como manter disciplina, né? Nem sempre é tão fácil manter essa disciplina no objetivo que nós desejamos alcançar. Mas como teve o comentário da Leninha Fênix, ela comentou que está tão suave a palestra hoje, ela foi dada de forma tão suave, que se manter em disciplina, principalmente neste momento, para a nossa evolução, se torna de uma forma mais fácil. Então, muito obrigada, Viviane, pelas palavras, que soube passar tão bem as palavras do Mestre Jesus para nós nesta noite. E neste momento de vibrações, é o momento onde nós unimos nossos corações, a nossa mente, para que através de ondas, né, de vibrações, como se fosse uma onda do rádio, os nossos melhores sentimentos possam chegar até onde mais se necessita neste momento. Então, mais uma vez, eu quero pedir a vocês que, neste momento, busquem a imagem de Jesus, nosso irmão querido, esse Jesus alegre, vivo, que está aqui conosco. Que possamos, neste momento, vibrar principalmente pelo nosso planeta Terra, que se encontre sempre em luzes, que possam dissipar todas as sombras de incerteza em cada canto do nosso planeta. Que essas vibrações de amor venham até o nosso país, o nosso Brasil, a nossa cidade, e que aqui também vibremos pelos seus governantes, que sempre possam ser iluminados para que governem de maneira sábia e justa para todos. Uma vibração de amor intensa aos nossos lares, que possamos nos sentir amparados e envolvidos sempre pelo Pai amado. Amigos queridos, que possamos neste momento nos despedirmos, agradecendo sempre a oportunidade da reunião com o Mestre, a oportunidade do aprendizado. Que possamos continuar em nossos lares com muita paz e harmonia. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite.